ao teu lado, dá um oizinho para ele, fala, que bom que você está aqui nessa manhã gostosa, glória a Deus, aonde nós vamos falar da palavra e do amor de Jesus, glórias ao teu nome. Você está feliz com Jesus, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então que nessa manhã o Senhor possa derramar graça, poder, autoridade sobre a tua vida, que seja um momento muito gostoso em nome de Jesus. Para iniciar, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, né, irmãos? Glória a Deus. Todos acharam? Mateus, capítulo 27, versículo 51. Aleluia. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras. Amém, irmãos? Senhor, estamos aqui nessa manhã. Nós entendemos o teu poder, nós entendemos a tua maravilha, nós entendemos o quanto o Senhor é precioso e maravilhoso. Senhor Jesus, nós estamos aqui pela tua presença, Senhor. Nós não entramos nesse templo por causa do homem, mas por causa de um Deus salvador, resgatador, um Deus que vem nos abençoar e nos proteger. Então nesta manhã, Senhor, fala ao nosso coração, conforme a tua vontade, o teu desejo, Senhor, nos orienta, nos dá discernimento dessa palavra, Senhor. Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, com a promessa da tua vontade, dos seus desejos sobre a nossa vida. Senhor, não nos deixe sair daqui do mesmo jeito que entramos, Pai, mas que a gente possa sair daqui, Senhor, cheios do teu amor, cheio da tua presença, Senhor, que nós possamos contagiar as pessoas lá fora, por tudo aquilo que vamos receber aqui nesta manhã, Pai. Obrigado pelas nossas famílias, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por acordar por essa manhã, Senhor, e estar aqui te adorando e te louvando, Pai. É isso, a tua graça nos basta, Senhor. A tua graça, ela é maravilhosa. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Antes de você se assentar, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, irmão. Aleluia. Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Quero agradecer o pastor Ari, a pastora Lu. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Irmãos, quando o pastor me falou nesse dia, eu falei, mas pastor, é o encerramento da campanha, pastor. Aí o senhor está me quebrando mesmo, né? Tem que ser ele, irmãos. Essa bencinha, ele falou, não, mas você, pastor. Eu falei, então tá bom, né? Mas obrigado, pastor. É uma honra, como sempre, estar aqui. É uma honra estar vendo os irmãos aqui de novo, né, irmãos? Todo ano nós estamos aqui, né, pastor? Então, e vai continuar assim até Jesus voltar, tá, irmão? Você vai ver esse gordinho aqui, até Jesus voltar, nós vamos estar aqui. Quero vir mais magro, mas não estou conseguindo, tá, irmãos? Vamos ver. Mas hoje o tema que foi me dado é sobre o véu rasgado, irmãos. E eu fiquei pensando nesse tema e falei bem assim, meu Deus, é um teminha benção, né? E eu falei bem assim, mas o que Deus tem? Aí Jesus, a gente viu algumas coisas, recebemos algumas coisas, e eu lembro que o apóstolo lançou lá no grupo dos pastores o tema, né, um esboço. Eu falei, aí já abriu a mente da gente, já foi dando aí eu lembrei desse versículo, e também lembrei do que Jesus fez por mim e por você. A história conta que esse véu que se rasgou foi o véu da presença, o véu da presença de Deus. E a Bíblia fala que quando Deus fala com Moisés para construir o tabernáculo, para construir um lugar onde o povo teria que se reunir para buscar o santo, para buscar a Deus, ele fala de um templo em Israel, um templo de adoração. Então ele vai lá, ele dá as instruções devidas para que Moisés construísse um tabernáculo, para que a presença de Deus fosse real naquele lugar.
E Moisés, com tudo aquilo, com toda aquela intimidade que ele tinha com Deus, porque eu acredito que Moisés falava tete a tete com Deus. E Deus contando como faria, como ele teria que ser, como teria que ser o tabernáculo, as divisórias do tabernáculo. Quem aqui já viu a foto de um tabernáculo? Um tabernáculo começava e ele era dividido em partes, até chegar no Santo dos Santos. E a Bíblia fala que esse véu, ele ficava entre o santo e os santos dos santos. A Bíblia também conta que para entrar nesse lugar, o sacerdote entrava uma vez por ano nesse lugar. E se o sacerdote, irmãos, não fosse um cara reto, santo mesmo, ele já nem saía desse lugar, irmãos. Alguns historiadores, alguns teólogos contam que quando ele entrava nesse santo, amarrava-se uma corda na perna dele. Olha só, irmãos, que se ele tivesse dúvida que ele ficaria lá, se não, a corda ficasse... Eu fiquei imaginando, pastor, daí eu fiquei conjecturando. Imagine, pastor, nós entrando nesse lugar, com a cordinha no pé. E chega lá, o diácono fica lá fora puxando. Nossa, mas o pastor não sai, cara, tá dura essa corda. Então morreu, porque não tinha como. Porque eu fiquei imaginando, eu fiquei viajando, falei, como é que ele fazia? Para dizer que estava tudo bem, dava duas debicadinhas no fio, falava assim, tô vivo. Porque a gente fica viajando nessa história, quando a gente lê a Bíblia. Como é que era? Porque esse cara, o sacerdote, ele tinha uma preparação para entrar no lugar, para chegar na presença de Deus. E a Bíblia fala muito, irmãos, sobre isso. Ela conta a história desse tabernáculo no Antigo Testamento, tudo certinho. Se você for estudar, você vê tudo, como era formado os pilares, as cortinas, como é que era colocado o holocausto, como é que era a parte da onde fazia as ofertas. E eu fiquei lembrando, eu falei, como Jesus é bom. Como Jesus vem, irmãos, para me salvar e para te salvar. Como Jesus, ele é tão poderoso que nos deu um acesso verdadeiro para Deus. Hoje, eu e você não precisamos mais nos purificar um ano inteiro para chegar na presença de Deus. Hoje é que nem o Wi-Fi, basta você está a uma oração de distância de Deus. Basta você abrir a sua boca e o Deus está presente na sua vida. Jesus rasgou este véu. A Bíblia também fala, irmão, que mais tarde, depois do tabernáculo, quando o rei Davi ele cria um templo para buscar a presença de Deus. E Davi queria ter a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus no Antigo Testamento, ela vem através do tabernáculo, ela vem através da arca, ela vem através de tantas outras coisas. E esse rei chamado Davi, ele cria um templo como esse que eu e você estamos aqui hoje. A Bíblia fala que não foi ele que construiu o templo, quem construiu o templo foi seu filho, Salomão. Mas o desejo veio dentro do coração de Davi, numa visão que Deus deu para Davi. Então, olha que interessante essa história, irmãos. Tudo isso conta-se para que toda a população, para que todos os filhos de Deus, para que todos os filhos daquela nação, para que todos aqueles se reunissem em Jerusalém e tivesse um momento para adorar a Deus. Se você ler no livro de Êxodo, você vai ver toda essa história que eu estou resumindo para você. Porque, irmãos, não tem como eu chegar até Jesus e não contar o que aconteceu antes, para que esse véu se rasgasse. Um véu, irmãos, que era colocado, não era literalmente, irmãos, um véu que estava aqui, não, é um véu espiritual que Jesus rasgou. Jesus mostrou ao povo que tinha como se buscar a Deus face a face. Que teria como eu e você, não era só para os sacerdotes ouvir a voz de Deus. Jesus, quando rasgou o véu, ele falou bem assim, o Vinícius tem a possibilidade de ouvir a Deus. O Ari tem a possibilidade de ouvir a Deus. O Marcelo tem a possibilidade de ouvir a voz de Deus.
Um Deus tão presente e tão real, irmãos, na minha e na sua vida. E isso foi maravilhoso, irmão, porque são passagens registradas em detalhes. A Bíblia, ela é muito detalhista, irmãos, para dizer tudo aquilo que tem acontecido e tudo aquilo que vai acontecer. Por isso que esse livro, irmãos, ele foi o livro do passado, é o livro do presente e que vai continuar sendo o livro do futuro. Porque aqui, irmãos, nos mostra quão bom e quão maravilhoso é o meu e o teu Deus. E quando eu estava pensando assim, sobre falar sobre isso, eu falei, Jesus, eu preciso, Pai, entender muito bem, irmãos, sobre isso. E eu dei uma pesquisada e eu li sobre o véu que ficava entre o santo e o santo dos santos. Esse véu, irmãos, era grande, uma cortina feita, irmãos, de um tecido azul. E eu fico imaginando num tecido azul, irmãos, o mais bonito, porque ele não ia colocar aquele tecido azul desbotado. Eu fico imaginando, irmão, como era aquele tecido, pastora, como era o tecido que passava. E conta-se, irmãos, que aquele tecido azul púrpura tinha um linho fino de escarlate, e tinha lá, irmãos, uma combinação de anjos que estampavam aquele tecido, entre querubins e serafins, que simbolizava, irmãos, os guardiões da santidade de Deus. Era tudo, irmãos, um parâmetro, era tudo, vamos dizer, um ritual para se chegar na presença de Deus. Não se chegava na presença de Deus de qualquer jeito naquele tempo, irmão. Não se chegava. De fato, irmãos, que aquela cortina, ela fechava a passagem e era muito reservado dentro daquele lugar. Era muito reservado. Lá estava só a Arca da Aliança, irmãos. E mais nada, que representava a presença de Deus. Não era qualquer um que podia chegar lá e pegar na arca, e não era, irmãos. Mas você sabe da história de Jesus que morreu pelo meu e o teu pecado? Que quebrou tudo isso e disse bem assim, até aqueles que são pecadores, esses entrarão no reino de Deus. Esses verão Deus face a face. Jesus sabia o quão era importante os filhos de Deus sentirem a presença de Deus, ouvirem a voz de Deus, pessoalmente, irmãos. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque Jesus era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele sabia quanto era bom a presença do Pai. Aí ele vem, irmãos, e coloca tudo isso para mim e para você. Desfrutar de tudo isso, irmãos. E no meio de tudo isso, irmãos, muitos de nós deixamos de buscar a presença de Deus. A Bíblia conta na história, na continuação de toda essa história, que os babilônios queriam destruir tudo que significava a presença de Deus. Queriam destruir o tabernáculo, queriam destruir os templos. Para eles, irmãos, para Nabucodonosor, não importava o que ia acontecer. Ele não queria que eu e você tivéssemos comunhão com Deus. Ele não queria que eu e você ouvisse a voz de Deus. E Deus, de fato, Ele tem uma artimanha, Deus é poderoso, irmãos, Deus tem um jeitinho tão especial de falar com qualquer um de nós. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação do pastor Marcelo Bigardi, do Templo das Águias, do Bola de Neve, irmãos, e ele estava contando o jeito que ele ouve a voz de Deus. E eu acredito que todos nós, em particular, temos um momento quando a gente ouve a voz de Deus, não é verdade? Um arrepio, perfume, aquela vontade de dançar na presença de Deus, aquela vontade de sair gritando, aquela vontade de sair correndo. Quando nós estamos tão próximos de Deus, que nós sentimos a presença de Deus, a gente fica numa paz, a gente se encoraja. E olha que interessante, irmãos, esse tal Nabucodonosor queria cortar tudo isso, queria tirar tudo isso. Mas, irmãos, existia-se uma promessa para mim e para você. Existe uma promessa para mim e para você. Existia-se uma promessa para o povo de Deus naquela época.
E Jesus veio, irmãos. Veio para trazer a diferença entre nós. Veio para trazer aproximação entre o Pai e o Filho. Indiferente dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados. Indiferente se eu pequei agora, irmãos, eu vou pedir perdão e Deus vai falar comigo. Indiferente, irmãos, do que aconteça, Jesus rasgou o véu. Jesus despedaçou o véu. Em primeiro lugar, irmãos, o véu do templo se rasgou exatamente na hora que Jesus morreu naquela cruz. Irmãos, você pensa que foi assim para rasgar o véu? Como se rasga um papel? Como se rasga um tecido? Não foi, irmãos. Jesus teve que passar por uma morte de cruz, irmãos, para que o véu se rasgasse. Jesus teve que vir nessa terra como eu e como você, como homem, mas não com pecado, irmãos. Porque a Bíblia diz que nele não houve pecado algum. Nos ensinando, irmãos, que eu e você podemos viver longe desse tal de pecado. Nos mostrando que Jesus era um homem sensível à voz do Pai. Ele era próximo do Pai. A Bíblia conta em várias e várias histórias que quando Jesus queria ter um tete-a-tete com o Pai, eu preciso subir no monte, eu preciso orar. Eu preciso falar com meu Pai a sós. Hoje, irmãos, nós não precisamos ir para o monte. Nós precisamos viver Mateus 6,6, no nosso quarto. Dobrar o nosso joelho. Conversar com Deus. Falar com Ele, irmãos. O véu rasgou, sabe por quê? Para que você tenha intimidade com Ele. Para que você tenha aproximação dEle. E olha que interessante, irmãos. O véu do templo era exatamente, irmãos. Então tudo isso daí aconteceu. A Bíblia conta, irmãos, que isso aconteceu na 9ª hora, mais ou menos lá por 3 horas da tarde, quando Jesus foi morto. Na hora, o véu se rasga. E faz aquele barulho, irmãos, e as pedras se racham. Por quê, irmãos? Porque Jesus naquela hora, ele quebrou todo o elo. Tudo aquilo que nos afastava da presença de Deus. E Ele nos deu autoridade e poder, irmãos. Ele derramou graça sobre nós. Ele derramou amor sobre nós. Ele derramou, irmãos, unção sobre nós. Irmãos, foi algo sobrenatural. O escritor de Hebreus, irmãos, ele interpreta muito interessante isso. Ele fala sobre o véu rasgado. E junto com isso ele faz um ato profético, irmãos, para isso. E olha que interessante, irmãos. Ele enfatiza que o véu do templo era o lugar onde estava a presença de Deus. Mas ele revela, irmãos, que a maior presença de Deus é o próprio Jesus. Por isso, irmãos, que eu e você temos que ter Jesus dentro de nós. Nós temos que viver Jesus, nós temos que ser Jesus, nós temos que viver Jesus, irmãos. Para nós termos a presença de Deus, nós temos que ser igual a Jesus, nós temos que viver Jesus, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Esse véu, irmão, só vai ser algo rasgado dentro da nossa vida quando nós tivermos um encontro verdadeiro com Deus. E se torna experiências agradáveis, irmãos, na presença do Pai eterno. A Bíblia conta, irmãos, que naquele tempo o Espírito Santo andava dentro do santuário. Irmãos, olha que coisa linda, irmãos, depois que o véu se rasgou. O Espírito Santo não entra dentro do santuário, ele está dentro de nós. Ele está dentro do meu e do teu coração. Ele é o nosso melhor amigo. Quem já leu aquele livro, Meu Amigo Espírito Santo? Se você não lê, leia para você ver. Ou o livro Bom Dia Espírito Santo.
Tem tantos livros que falam sobre o Espírito Santo, irmãos, para a gente ter uma intimidade com o Espírito Santo. Quando fala-se desse véu rasgado, está dizendo o seguinte: ei, hoje, a partir de hoje, já não há barreiras entre você e Deus. Os céus estão abertos, irmãos, entre você e Deus. Olha só, irmãos, está mais perto do que você imagina. Eu não sei como que é que você entrou aqui dessa manhã, qual é a tua expectativa para que Deus vai fazer na sua vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você: os céus estão abertos, o véu se rasgou, você está próximo do Pai. Basta, irmãos, você só esticar a sua mão, basta você só falar com Deus. Está muito próximo, irmãos. Muito próximo. Nessa conferência de céus abertos, irmãos, venha o teu reino, Senhor. Deus está falando para mim e para você: o meu reino já está em você. E nós vamos desfrutar das coisas do reino ou não? Quem vai desfrutar? Dá um glória a Deus aí. Eu quero desfrutar das coisas do reino, irmãos. Eu sempre tenho assim comigo: ô Jesus, se eu não desfrutar aqui, me leva para o céu, porque eu quero desfrutar lá. O tema ontem, irmãos, foi passaporte. Tema dos céus abertos de ontem. E o pastor André trouxe algo lá, ele foi pregar lá na igreja, ele trouxe algo muito de Deus. E, irmãos, ele falou algo sobre o trabalho, porque quando a gente tem um passaporte com Deus, a gente precisa trabalhar com Deus, irmãos. O passaporte com Deus não é de graça. E eu e você precisamos trabalhar. E ele falou bem assim: é melhor passar nessa terra trabalhando com Deus do que passar a eternidade com o diabo. Não é verdade? Então daí eu falei assim: ô Jesus, como é bom ir para a igreja, como é bom cuidar do irmão, como é bom como é bom ir de noite ter que resolver problema, como é bom, Ontem eu saí da igreja e falei para a pastora, eu falei assim: amor, como é gostoso a gente servir Jesus, né? Nossa, mas você está... Eu falei: claro, é melhor trabalhar para Deus aqui do que passar a eternidade com o outro. Por quê, irmãos? Porque eu já li o livro de Apocalipse, eu sei o que me espera lá. Mas olha como esse Jesus, ele é tão bondoso, irmãos. Irmãos, ele também tem o melhor dessa terra para mim e para você. Depois que esse véu se rasgou, irmãos, olha, vem a dispensação da graça. Muitos não entendem o que é essa dispensação da graça. Dispensação da graça não quer dizer que é tudo de graça, irmãos. Não. A dispensação da graça é o amor, a bondade e o carinho de Deus sobre nós. Então eu não sei como que você está. Eu só tenho a dizer uma coisa para você: trabalhe para Jesus. Guarde bem, é melhor trabalhar para Jesus hoje do que passar a eternidade com coisa ruim, irmão. Trabalhe. O véu se rasgou, converse com Deus. Pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Moisés perguntou: Deus, qual que é o meu propósito? Todos os grandes homens de Deus perguntaram para Deus: Deus, qual é o meu propósito? Porque depois que o véu se rasgou, eles tiveram um livre acesso. Qual é o teu propósito aqui? O véu já não tem mais, irmãos. Conversa com Deus. Irmãos, tem gente que gosta de conversar com todo mundo, mas quando chega na presença de Deus, não conversa, não fala nada. Tem gente que gosta de reclamar por tudo, mas por que não vai reclamar lá para Jesus, irmão? Pensa num homem que gosta de ouvir reclamação, é Jesus. Ele gosta, irmãos. Porque só Ele pode resolver os nossos problemas. Irmãos, quando eu li sobre o véu, eu estava falando assim: meu Deus, como a graça de Jesus é maravilhosa, irmãos. Esse véu se rasgou para que eu e ele tivesse algo totalmente diferente. Aí eu consegui entender, irmãos, o quanto Deus ele é bondoso mesmo comigo, irmãos. Se o véu não se rasgasse, irmãos, quem que poderia hoje entrar na presença de Deus, irmãos? Falei: ô Jesus do céu, como o Senhor é gracioso. Porque às vezes eu dou cada tropeçada e ia falar: eu já ia ficar lá. Eu sou falho, irmãos, eu erro também. Não é verdade? A gente às vezes faz alguma coisinha errada. A Bíblia fala que nós não somos 100% santos, irmão. Nós buscamos a santidade todos os dias.
Todos os dias nós lutamos para buscar a santidade. Todos os dias. Eu acordo de manhã, irmãos, e eu falo, Deus, eu quero ser melhor do que ontem. Eu não quero errar. Se eu errei alguma coisa ontem que eu não sei, eu não quero errar hoje, eu quero ser diferente. Mas vai que eu me esquecesse, irmãos. Lá vai o Vinícius entrar no sanduíche. Já ficava lá. Coitado. Eu fiquei pensando, eu viajo, irmãos, eu sou meio doido. Eu viajei, falei, coitado do cara que ia puxar a corda com esse corpinho lá. Hein, irmão, que corpinho lá tá pesado. Mas brincadeiras à parte, irmãos. Como Deus é bondoso. Esse véu se rasgou por causa de mim e de você. Mas vindo Cristo como sumo sacerdote, Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12, diz assim, ó, mas vindo Cristo como sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feita por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode, nem por bezerros, nem pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Quando o véu se rasgou, Deus deu aliança para mim e para você. Ele pegou e falou assim, dá teu dedinho aí. A partir de hoje você tem uma aliança comigo. A partir de hoje você é a minha noiva. E um dia eu irei te buscar. Nossa, irmãos, imagine, aí eu fico imaginando, pastor, eu creio que, eu acredito que eu queria que Jesus viesse, irmãos, antes de chamar minha senha para ir para o céu. Porque eu queria ver, irmãos, ele vindo me buscar, pastor. Imagine que coisa linda, irmãos. Você já viajou nessa história? Você já pensou como você, cara, como que vai ser? Será que você vai ouvir a 7ª trombeta? Será, irmãos? Como é que vai ser a vinda de Jesus? Quando é que vai vir, irmãos, esse sumo sacerdote que hoje nós não precisamos sacrificar ninguém, porque ele já se sacrificou por mim e por você, irmãos. Como é que vai ser quando ele vir com aquelas vestes brancas, com aqueles pés reluzentes, com aquela voz de trovão, com aqueles olhos de fogo, irmãos, vindo buscar a noiva, irmãos. E ele falava assim, o véu eu já rasguei, agora eu vim te buscar para a glória. Vamos que agora acabou a dor, acabou o choro, acabou de você tomar paracetamol, acabou de tomar losartan, acabou de tomar metformina, agora você está sarado, agora é glória, agora é vida nova, agora é eternidade comigo. Foi por isso que ele rasgou o véu, irmãos, para que eu e você tivesse uma eternidade com ele, para que nós se aproximasse da presença dele. Ei, não se preocupa, vai ser meio sofrido, vai ser, irmão. Não pense que não vai ser sofrido essa terra aqui. Aqui é um lugar de sofrimento. Mas o céu é lugar de paz, de alegria e de amor, irmãos. E eu falei, Jesus, eu não sei como eu vou entrar no céu. Eu viajo, irmão, mas eu quero entrar lá, irmãos. Quero falar bem assim, Jesus. Eu fico, quando eu ministro no casamento, eu fico olhando a noiva vir, pastor. Eu falo assim, nossa, como é que Jesus vai vir me buscar, cara? Uns noivão bonito, né? Eu falo, Jesus será que ele vai andar de mão dada assim comigo, irmão? Será que eu vou entrar no céu de mão dadona, Marcelão, com o bichão? Meu Jesus. Aí, Jesus, é nós entrando nesse lugar. Imagine eu sentado, irmãos, ouvindo a história de Paulo contando. Imagine eu naquele lugar que diz que lá terá o melhor de tudo, irmãos. Imagine eu naquele pastos verdejantes, como diz Salmos, sabe aquele pastinho que não tem uma azedinha, só aquela graminha verde. Coisa mais linda. Imagine, irmãos, eu andei já em rua de pedra, descalço, imagine eu andando em ruas de ouro, irmãos. Com aquele Jesus, eu falando, meu Deus, obrigado, Jesus. O véu se rasgou, irmãos, porque Deus deu uma aliança para mim e para você. E sabe para quem que a gente dá aliança? Com quem a gente quer passar o resto da nossa vida. Jesus quer passar o resto da eternidade com você. Por isso que o véu se rasgou.
O véu rasgou, irmãos, para que nós, agora filhos, abraçasse o nosso Pai, o nosso Criador. Para que não só os sacerdotes sentissem a presença de Deus, mas que eu e você também possamos sentir a presença de Deus. Então, nessa manhã, eu quero te encorajar. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Se alguém um dia chegar para você e falar, você não merece a presença de Deus, nem dê bola. Porque, irmãos, é isso que Satanás quer mesmo. Fale para essa pessoa e fale assim, não, é hoje mesmo que eu vou falar com ele. É agora mesmo que eu vou sentir a presença dele. O véu se rasgou, eu tenho livre acesso. Você já viu quando... Ontem a minha filha, irmãos, ela foi passear ontem. Foi lá para Cascanéia. E ela chegou, e nós chegamos na minha sogra, ela nunca quis ir embora tão rápido da minha sogra, irmãos, que ela estava cansadinha, com sono. Aí nós entramos no carro e falamos assim, filha, está com fome? Ah, pai, eles iam fazer uma parada lá, mas eu dormi na parada. Eu falei, está com fome? Tô. Aí a gente pediu alguma coisa para comer e fomos comer em casa. Saímos do culto, fomos comer em casa. E nós sentamos no sofá, ela nos abraçou e falou, nossa, mas foi gostoso o Cascanéia, pai. Mas eu queria vocês lá comigo. Eu estava com saudade. E aí a gente deu aquele abraço gostoso nela. Eu fico imaginando esse Jesus, quando eu e você, irmãos, se chegamos na presença dele, eu creio que ele está sentadão naquele bancão dele de bênção, e ele desce e abraça nós e fala assim, chora. Deita nos meus braços. Teu pai está aqui, ó, te acolhendo, secando as suas lágrimas. Teu pai está aqui, ó, te encorajando. Você é vencedor, você é vencedora. Você é o bem maior que eu tenho nessa terra. Eu fico imaginando as palavras de amor de Deus sobre nós quando nós chegamos na presença dele. Por tudo isso, irmãos, porque o véu se rasgou. E tudo isso porque o véu foi tecido por causa de Adão, mas foi rasgado por Jesus, irmãos. Quem sabe esse véu, quando aconteceu tudo aquilo lá em Gênesis capítulo 2, quando Adão se afasta da presença de Deus, cria-se uma barreira. Jesus fala bem assim, quando Deus fala, agora é tua vez, Jesus. Ele bem assim, então me dá, pai. E já me dá a tesoura que eu vou cortar esse véu no meio. E quando Jesus morre, o véu se rasga. E eu e você temos livre acesso a ele. Não importa o quanto nós erremos. Não importa aquilo que nós faz, nós sempre seremos filhos. Nós sempre teremos livre acesso a Deus. Nós sempre teremos livre acesso ao Espírito Santo. Nós sempre teremos livre acesso a Jesus. Nós sempre teremos esse livre acesso. Esse livre acesso. Nenhuma condenação tem para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu queria encerrar nessa manhã. Eu queria ser bem breve, mas eu queria orar com você nessa manhã. Eu queria fazer você chamar a presença de Deus. Eu queria que nesta manhã você sentisse um toque do Espírito Santo. Eu queria que nessa manhã você sentisse um abraço de Jesus. Quem sabe você está aqui nessa manhã precisando de um abraço. Jesus está assim, ó. Quem sabe você está aqui nesta manhã esperando algo de Deus. E Deus está falando para você, eu só quero intimidade contigo. Eu só quero intimidade contigo. O Espírito Santo quer intimidade com você. Vamos ficar de pé? Oh, Jesus, quão maravilhosa é a tua graça.